todos, eu sou Andréa Levi, eu sou uma das cofundadoras do Instituto Obesidade Brasil. Estou aqui com os meus companheiros de jornada de Obesidade Brasil, Dr. Carlos Schiavon, cirurgião bariátrico, doutora Andréa Pereira, médica nutróloga. E a gente vai começar aqui mais um episódio falando sobre o Obesity Week, coisas, novidades que nós vimos lá. E eu queria começar fazendo uma pergunta para a doutora Andréa, falando sobre o uso da tirzepatida para distúrbios do sono. Vamos falar de obesidade, mas a obesidade ela engloba muitas coisas, né, Andréa? Então, eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre a tirzepatida, que é o conhecido Mounjaro, enfim, para os distúrbios do sono. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria falar, né, agradecer aí a todos que estão nos ouvindo. Essa medicação, ela já está liberada aqui no Brasil para o uso, ela não está sendo comercializada ainda, mas já está liberada, ela vai ter um outro nome. Mas o que acontece? Hoje, 70% da população brasileira tem problemas para dormir, né? Nem todas as pessoas têm, né, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que está muito relacionada à obesidade. Infelizmente, né, quem tem essa síndrome também tem uma dificuldade de perder peso. E aí você tem a obesidade piorando a apneia e a pessoa tendo a apneia piorando a obesidade. E, além disso, tem outros distúrbios metabólicos também associados. Você pode ter piora da hipertensão, você pode ter piora do diabetes. Então, é muito importante controlar isso. Tem pessoas que já usam o CPAP, né, que é um aparelhinho para você dormir melhor. Ele é um aparelho que é interessante, que as pessoas falam que incomoda, mas que elas dormem muito melhor com aquilo, e muitas pessoas começam a usar e perdem peso. E aí essa medicação, ela vem a se somar ao tratamento da obesidade, diminuindo principalmente gordura visceral. Essa gordura visceral, ela diminui o tamanho do pulmão, né? Porque é aquela barriga que acaba subindo o diafragma, e com isso vai prejudicar o sono. Existe também, né, alguns estudos falando de aumento de gordura nessa região cervical, que também prejudica o sono. E aí, com o uso da medicação, você vai ter a perda de peso e você tem a melhora do sono. Então, acho que é algo que vem a se somar aí aos 70% dos brasileiros que têm problema de sono, mesmo que nem todos tenham apneia. E falou-se disso no Obesity Week também. Então, é importante, dentro do tratamento de distúrbios do sono, você ter o tratamento da obesidade, para quem tem a obesidade, né, e o distúrbio do sono como uma comorbidade. Uhum. É interessante que a obesidade ela traz muitas outras doenças associadas ou agrava, né? E aí, pegando o gancho no sono, Schiavon, vamos falar um pouquinho sobre o resultado dessas medicações no período da menopausa, que a gente recebe muitas perguntas sobre isso, né? Tem muitas mulheres passando por isso. E o sono é uma das coisas que na menopausa também piora bastante. Mas não especificamente do sono, mas a menopausa em si, que é uma grande mudança hormonal no período de vida da mulher. Como é que você vê o uso dessas novas medicações nesse período da menopausa, que é um período também para muitas pessoas, ganho de peso? Exatamente, André. Primeiro, obrigado, né? Obrigado a todos que estamos aqui conversando sobre o Obesity Week. Esse é um assunto, a menopausa, que está ganhando muito destaque, né? Então, já existem congressos que provavelmente... Ainda bem, né? Porque ninguém falava disso antes. Era um tabu. Tem sociedades... A mulher tinha que aguentar tudo quietinho. Sociedades médicas dedicadas à menopausa, congressos dedicados à menopausa. Então, assim, é uma mudança muito importante na vida da mulher. Então, é uma mudança hormonal muito intensa, que vai trazer algumas questões de saúde, né? Então, assim, duas questões aqui importantes que você citou. A menopausa, muitas vezes, se acompanha de distúrbios do sono. Então, as pacientes começam a ter mais insônia, mais dificuldade para dormir. Como a Andréa Pereira acabou de falar, o distúrbio do sono é um fator agravante para ganho de peso. Então, quando você dorme mal, você tende a ganhar mais peso, né? E a questão do peso. Então, existe uma tendência após o início da menopausa, ou durante essa fase, né, de pré-menopausa,
o início da menopausa e o pós-menopausa, de aumentar o peso. E aumentar o peso com uma gordura mais, que a gente chama de gordura visceral, que é aquela gordura abdominal. Então, as mulheres na menopausa tendem a ter aquela gordura que é mais frequente a gente vê nos homens, que é uma gordura mais abdominal, né? Então, sem dúvida alguma, o advento das novas medicações, a semaglutida, a tirzepatida e provavelmente outras que estão por vir, elas são bastante interessantes e muito efetivas nessa fase. Então, existem já resultados mostrando que o tratamento das mulheres na menopausa com essas medicações tem um efeito bastante bom de perda de peso e, claro, manutenção daquele peso perdido, que vai trazer benefícios de saúde. Porque a gente sabe, já falamos em outros episódios, que essa gordura visceral ela é uma gordura que traz muitas doenças associadas, né? Então, aumenta a chance de ter diabetes, de ter hipertensão, de ter alterações de colesterol. Então, as medicações são importantes. Também tem um detalhe interessante, que é a reposição hormonal, né? Isso aí é um debate, não é minha área de atuação, né? Não sou ginecologista, mas também se falou e se mostrou que, aparentemente, os resultados para as mulheres que fazem reposição hormonal são ainda melhores. Porém, quero deixar bem claro que só se deve fazer reposição hormonal com segmento rigoroso no seu ginecologista, ou do seu clínico, pelo menos. Quer dizer, não é qualquer mulher que pode fazer a reposição hormonal, você tem que avaliar vários fatores antes disso. Sim. Posso só... eu acho interessante, né? Um dos primeiros congressos que eu fui nos Estados Unidos, não sei se foi o do diabetes ou se foi o Obesity Week, teve uma mesa só de menopausa. E aí uma das pessoas falou assim, aqui a gente contraindica a reposição hormonal apenas nas mulheres que tiveram câncer de mama. Eu falei, puxa, acho que eu não escutei direito, né? Em inglês e tal. Aí eu fui lá confirmar isso com a professora, né? E lá eles são muito mais liberais, né? Realmente é isso. Só se a mulher teve câncer de mama. Aqui no Brasil, geralmente, você contraindica para quem teve algum câncer ou se teve algum câncer na família. Mas já é muito mais seguro, já tem estudos de mais de 10 anos de uso. Mas é o que você falou, não é qualquer reposição, não é para todo mundo, tem que ter um acompanhamento, nem sempre na primeira reposição vai acertar e vai melhorar. Mas, assim, eu acho que esse período da menopausa, graças a Deus está todo mundo falando mais disso, a pessoa tinha muita coisa assim, não, eu tenho que aguentar todos os sintomas, e hoje tem muita coisa que pode ser feita. E o que eu mais vejo no consultório realmente é o ganho de peso. Sim. E muitas vezes a gente tem que entrar com a medicação mesmo. A gente está falando de um assunto muito tabu, né? Que não era falado até outro dia, a menopausa. E a obesidade também é um assunto tabu, né, que muita gente tem ainda vergonha, medo de procurar ajuda. Agora, a gente tem recebido nos nossos consultórios, acredito que vocês também, muitas mulheres que operaram, fizeram cirurgia bariátrica com 20 e poucos, 30 anos, 30 e poucos anos, tiveram gestações e chegaram agora na menopausa, né, e estão ganhando peso depois de um longo período de, vamos dizer assim, de manutenção do peso pós-cirurgia bariátrica, e estão frustradas com isso, né? E não entendem muito bem. Então, esse é um dos motivos aí da minha parte, né, psicologicamente falando, que eu acho que é mais importante a gente falar bastante sobre menopausa e ganho de peso, menopausa em geral, mas a menopausa com ganho de peso, porque é uma reação esperada do corpo, o ganho de peso pela mudança hormonal, né? Então, de novo, não tenham vergonha de procurar ajuda, busquem ajuda, façam tratamento, quando possível, se muito bem indicado, reposição hormonal, mas o tratamento da obesidade, o tratamento do ganho de peso, ele é mandatório para que a pessoa não ganhe mais peso. Como o Schiavon falou, né, essa gordura abdominal ela é uma gordura um pouco mais nociva, um pouco mais difícil, né, porque ela traz doenças metabólicas mais facilmente. E aí a gente precisa falar sobre isso. André, queria acrescentar. Pode acrescentar. Tá vendo que é um assunto polêmico que a gente tem até muito para falar. Incluir um pouco os homens nisso, porque os homens também ganham peso a partir com o envelhecimento, né? Existe a tal da andropausa, não é uma coisa igual acontece nas mulheres, mas também lembrar que
existe um ganho de peso quando você vai ficando mais velho, Sim. né? Isso também está relacionado a diversos fatores, inclusive fatores hormonais. Então, Uhum. isso vale um pouco para os homens, Uhum. na questão do peso, principalmente. Bom, se mal se fala de menopausa, está começando agora a andropausa, então ainda acho que é mais tabu ainda. Mas eu ia falar só isso para as mulheres, né? Porque assim, é muito comum receber no consultório as pessoas falam, mas eu estou comendo a mesma coisa que eu comia antes, eu faço exercício, mesmo assim eu estou ganhando peso, e eu ganho peso na barriga, né? Uhum. Porque muda esse tipo. Então, isso é um sintoma da menopausa, o ganho de peso. Né? Existe aí uma associação, uma facilidade, e quando vem mulher menopausada para perder peso, eu sempre falo, olha, vai ser mais difícil, não é impossível, mas não é igual quando você estava antes da menopausa. Muita gente fala assim, eu queria ter o peso de quando eu casei há 30 anos. Não, não, gente, vamos... A idade chega para todo mundo, não tem jeito. Andréa, fala um pouquinho pra gente sobre a manutenção pós perda de peso, né? Então, estamos falando aqui bastante sobre os tratamentos clínicos, cirúrgicos, medicamentosos para a perda de peso, mas e a manutenção? A manutenção também é tratamento. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Bom, eu acho que esse tópico do Obesity Week é um desafio para todo mundo que trabalha com obesidade. As pessoas entendem a obesidade como um momento, não como uma doença crônica. Então, qual que é? Você procura, né, um tratamento, um profissional para perder peso. E aí você perde o peso que você acha adequado, ou que o profissional estipulou, e aí você fala assim, ótimo, agora eu vou parar todo o tratamento. E a gente sabe que não é assim, porque a obesidade é doença crônica. Aí a gente vê, não, esse medicamento deu efeito rebote, porque depois que eu parei eu engordei. Mas não é efeito rebote. É que se você para o tratamento de uma doença crônica, os sintomas da doença crônica voltam. E no caso da obesidade, é o ganho de peso. Então, não tem como você parar o tratamento, parar o acompanhamento. É muito importante que eu falo isso na primeira consulta, né? Olha, pode ser que você fique com remédio o resto da vida. Pode ser que eu consiga reduzir a dose. Pode ser que eu consiga tirar, mas não que você vai sumir daqui. Pelo menos uma vez por ano você vai ter que vir. Como a gente faz com quem tem pressão alta, com quem tem diabetes. E aí eles falaram muito disso, né? De você usar ou semaglutida ou tirzepatida para manutenção da perda de peso. E eles demonstram muitos bons resultados. E uma das preocupações da maioria das pessoas é tomar o remédio muito tempo. E eu sempre falo, hoje nós temos estudos de longo prazo, de mais de 10 anos de uso de medicação. E só mostra benefícios se a pessoa conseguir manter o peso. Eu acho que isso é muito importante entender realmente a obesidade como uma doença crônica sem cura, mas controlada. Isso, vamos trabalhar pelo acesso, por mais medicamentos. Isso é uma dificuldade mundial, né? Exatamente. Que isso foi discutido, não é só no Brasil, tá? Isso é uma dificuldade mundial. Exatamente. Esquevão, eu sei que você já falou sobre isso um pouquinho em outro episódio que nós gravamos aqui, mas eu queria que você reforçasse um pouco o tratamento de longo prazo cirúrgico e associação de medicamentos. Por que muitas vezes isso é necessário e importante? Bom, E acho que teve até um estudo específico disso também, né? Sim, a gente tem aparecido estudos, alguns estudos até cientificamente bem realizados, né? Quando a gente fala isso, que são estudos que compararam grupos, né? Não só um segmento de alguns pacientes. Então, assim, a gente tem visto cada vez mais que os pacientes que estão ou em preparo ou no segmento, geralmente até no segmento mais longo, após fazerem uma cirurgia bariátrica e metabólica, utilizando medicação. Eu queria também, no outro episódio eu não falei, eu queria dizer, a gente às vezes, hoje em dia, quando a gente fala medicação, as pessoas pensam direto nas tais canetas emagrecedoras, que é um nome meio esquisito, a gente não gosta muito, mas é um nome que se consagrou aí nas redes sociais. Não é só esse tipo de medicação que pode ser utilizado. Existem medicações mais antigas, às vezes muito baratas, que dependendo do perfil do paciente, do que está acontecendo com aquele paciente, a gente pode usar com bons resultados, né? Tem a própria sibutramina, que aqui no Brasil ainda pode ser utilizada, tem o topiramato, tem uma medicação que é uma associação, né? Naltrexone,
que é o Mesmo a Contrave. bupropiona sozinho. A própria bupropiona sozinha. Então, assim, nós temos diversas medicações que não são só a semaglutida e a tirzepatida, que fazem parte aí das As canetas. injetáveis. Então, é importante dizer isso, porque às vezes as pessoas também, até por causa do acesso, do custo, já ficam um pouco receosas. Falam, mas eu não tenho como, tal. Então, isso vai... A avaliação psicológica nessas situações é super importante, né? Porque às vezes o ganho de peso está relacionado a um aumento da ingestão de doces, uma compulsão até que pode existir já e que estava mais ou menos controlada e como voltou a piorar. Existem remédios, isso é uma coisa que também não se fala tanto, apesar que nos congressos da Obesity Week se fala, a gente às vezes recebe uma prescrição por outros problemas de saúde de medicações que facilitam o ganho de peso. Inclusive psiquiátricas, inclusive psiquiátrica, e às vezes o psiquiatra não se atenta muito a isso, infelizmente, né? Então, assim, tem várias coisas que podem ser feitas em relação a utilizar medicações em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né? E não é para pensar só nas novas medicações. Claro que elas têm um excelente resultado, né? Muitos pacientes que estão usando, e os estudos mostram isso, perdem peso, né? Efetivamente. Serve para pacientes, isso também não falei no episódio anterior, isso é uma coisa que gera muita frustração. Como qualquer tratamento, existem o que a gente chama dos super respondedores, que são aqueles pacientes que falam, nossa senhora, que resultado maravilhoso. Com baixas doses. Existem a maior parte dos pacientes que estão na média de perda de peso para aquele tratamento e, infelizmente, existe uma parcela de pacientes que não respondem bem ao tratamento. Isso acontece com os remédios, isso acontece com a cirurgia. Sim. Então, para esses pacientes, a associação, às vezes até precoce, também mostra resultados interessantes. Então, não teve o resultado esperado com a cirurgia, isso pode acontecer, a associação da medicação pode ajudar muito. Sim, e eu vou puxar um pouquinho para a parte psicológica aí que você citou, né? É muito importante também que a gente faça avaliação psicológica, porque muitas vezes o próprio paciente ele começa a fazer alguns malabarismos aí com a própria medicação ou com a própria alimentação, ou por medo, ou por vergonha de perguntar, ou por não saber mesmo, ou por falta de orientação, por má orientação do profissional que ele foi, e etc., né? E aí ele começa a não ter bons resultados e começa a ver que aquilo não funciona para ele e desiste, né? Então, a avaliação psicológica ela é muito importante em vários aspectos. Primeiríssimo lugar, para ver se ele tem um diagnóstico psicológico que precisa ser tratado. E como você falou, às vezes a pessoa voltou a comer muito doce, né? Mas o voltar a comer muito doce, por exemplo, ou comer muita quantidade de comida, a gente tem que ver por quê. E muitas vezes esse porquê também é um porquê psicológico ou psiquiátrico, né? Então, é uma avaliação global que a gente precisa fazer e não subestimar nenhuma das pontas, né, para que o paciente entenda que ele pode estar, entre aspas, falhando em alguma coisa, mas não porque ele quer, ou porque ele é incompetente, ou por nada disso, mas muitas vezes por falta de conhecimento e por algum outro diagnóstico que ele possa ter. Por exemplo, uma depressão de fundo. Mas eu trabalho, mas eu saio, mas eu tenho amigos, mas muita gente tem uma depressão que a gente chama de depressão atípica ou uma depressão funcional, né? E ele não sabe disso. Isso é uma conversa para outro dia, mas é muito importante que as pessoas se atentem a isso no tratamento global da obesidade. Eu queria acrescentar uma coisa que a gente não falou, mas tem relação com cirurgia bariátrica, medicação, que é o uso de álcool. Sim. Então, o uso de álcool, que hoje, pelo menos os meus pacientes, você me disse assim, a orientação é não beber absolutamente nada. Pós-cirurgia bariátrica. Pós-cirurgia bariátrica. E assim, o uso de álcool, ele pode ocorrer e pode haver excesso nesse uso, e aí é importantíssimo o tratamento de vários aspectos da vida do paciente, tanto da esfera saúde psicológica, mental, psiquiátrica, e lembrando que essas medicações, né, no caso
existem alguns indícios com a semaglutida, elas também atuam na redução da adição ao álcool, né? Não sei se a Andrea sabe os mecanismos exatos, acho que nem são bem conhecidos, mas... Pelo próprio esvaziamento gástrico e o metabolismo da glicose, né, que é alta no álcool, a pessoa às vezes até consegue beber, mas ela não consegue beber muito, né? Como acontece com outros alimentos Outras também. adições também. A gente tem visto, isso ainda é novidade, né? Mas a gente tem visto essas medicações atuarem em outros comportamentos aditivos então também. lembrar que é uma opção para o paciente que não só o álcool traz um ganho de peso, mas traz todos os malefícios relacionados à ingestão exagerada de álcool, né? Sim. Então, é mais uma coisa que a gente pode interferir e melhorar muito a vida do paciente. Sim, e por que a gente... nós, né, eu sei que a gente concorda nisso, a gente restringe a zero. A orientação é zero álcool para paciente bariátrico, porque... a cirurgia bariátrica potencializa a absorção do álcool. Então, não só beber é nocivo em geral, mas para o paciente bariátrico, especialmente, ele é nocivo vezes 4, né? Vezes 5. Então, isso é uma coisa importante da gente falar. Não vai André, dar tempo da gente discutir isso a fundo, tá? Mas eu queria só puxar, acabei de chegar do Congresso Brasileiro de Oncologia e eu puxei esse assunto lá, até queriam me bater. Em termos de prevenção de câncer, tá? Não existe dose segura do álcool. Sim. Então, a gente não recomenda álcool, não é só para quem Exatamente. fez cirurgia bariátrica. E quem tem obesidade tem um risco maior de câncer. Então, aí você vai somar fatores de risco. Isso. Então, tomar muito cuidado com o álcool aí. Isso. Então, André, voltando para as questões do Obesity Week, o que foi apresentado, eu queria que você falasse um pouquinho das novas medicações aí, o que vem pela frente, vamos contar novidades para as pessoas. Bom, eu acho assim, né, nós nunca estivemos num momento tão propício para tratamento clínico da obesidade, né? Então, a gente tem medicações à base da amilina, tá? A amilina, ela é um hormônio que é secretado junto com a insulina e que ela tem ações muito semelhantes ao GLP-1, né? De diminuir esvaziamento gástrico, controle glicêmico, e com isso você tem diminuição da fome e melhora da saciedade. Então, a gente tem uma medicação que é o análogo da amilina, que é o Cagri, eu trouxe até a colinha aqui, porque os nomes são terríveis. Cagrilintida. A cagrilintida, os estudos fazem associação com a semaglutida, né? Porque agora, qual que é o grande boom das pesquisas? Associar substâncias. Então, eu já sei que análogo de GLP-1 é bom, então vamos ver alguma coisa que potencialize o análogo. Então, associado com a semaglutida, você tem um resultado muito interessante de perda de 23% do peso em 68 semanas. Nessa mesma linha da amilina, a gente tem uma outra medicação, que essa tem um nome até mais complicado, que é a eloralintida, né? Por sorte, esse nome não é permanente, talvez ele mude, mas né, ele está como provisório. Mas ela é um bloqueador, né? Um bloqueador não. Ele age no receptor da amilina, então vai potencializar a ação da amilina, e também teve uma perda de peso interessante, né, de 20% em 48 semanas. Então, acho que essas são duas drogas muito interessantes de estudo. Além disso, eles também estão fazendo estudos com a semaglutida oral, 25 miligramas. Fala-se muito da caneta emagrecedora, mas a gente tem também aqui no Brasil a semaglutida oral. Eu sempre falo que ela não caiu no gosto dos influencers, por isso que ninguém fala dela. Mas está se falando de doses maiores, aí, de 25 miligramas dia. Então, é uma outra opção aí para o tratamento de obesidade, também com bons resultados. Lembrando que todas essas novas medicações, elas vão atuar tanto na obesidade quanto no diabetes. E coisas diferentes que a gente vê é o nimacimab, que é um anticorpo que inibe o receptor CB1, então também potencializa a ação dos análogos, junto com a semaglutida. Teve uma perda de peso aí considerável em 12 meses, e eles têm achado, tá em estudo ainda não tão avançado quanto as outras, e uma outra que é o enobosarb. O enobosarb, a gente tinha estudos muito antigos aí em câncer, para tratar caquexia. E aí uma das preocupações que a gente tem quando a gente trata obesidade, né, com a perda de peso, é você perder massa muscular. E alguns estudos mostraram isso, uma perda importante de massa muscular,
até porque quem tem obesidade tem uma tendência maior. Então, o enobosarb, ele acaba ajudando a diminuir essa perda de massa muscular, né? Ele tem uma função meio anabolizante, e eles juntam esse enobosarb com a semaglutida também, e aí você tem uma diminuição dessa perda de peso. Eu acho que das novas drogas, acho que são as principais que foram apresentadas. E eu acho que o mais interessante é que agora nós temos novas empresas farmacêuticas com medicações. Então, isso vai ser muito legal para o grande público aí de pacientes, porque quando eu tenho concorrência, teoricamente, eu tenho medicações um pouco mais acessíveis, né? Que é um dos grandes problemas aí. Sim. E também tem algumas medicações que acho que até tão próximas do mercado, né? Que seriam medicações via oral, né, Andréia? Que talvez com preço de produção menor, né? Sim. Não são moléculas tão complexas que nem a semaglutida, a tirzepatida, e que talvez melhorem o acesso, né? Esses nomes estranhos, orforglipron, uma das que talvez chegue aí ao mercado muito em breve, que tem perda de peso interessante, talvez não tão potente, mas que talvez o custo seja menor. Isso é uma coisa importantíssima para tratar os nossos pacientes. E as patentes estão caindo também, né? Então, a gente vai ter a possibilidade de outras empresas fazerem, né, análogos do GLP-1, mesmo a tirzepatida. Então, eu acho que é um momento, assim, ideal, né, para a gente tratar a obesidade. Não sei se a obesidade vai acabar, né? Outro dia eu ouvi tem um pesquisador americano que ele acredita que o análogo do GLP-1 e todas as suas variantes vai acabar com o câncer do mundo, né? Porque ele falou que ele acha que todo mundo tem que receber análogo, os governos têm que dar para todo mundo, porque a gente tem visto cada vez mais benefícios, né? O presidente dos Estados Unidos acabou de subsidiar o uso da tirzepatida lá, então de $1.000 e poucos vai custar $149, né? Então vai ficar muito mais acessível. Então, eu espero que isso seja uma tendência mundial de tornar as medicações mais acessíveis. Trazemos boas notícias, né, para quem sofre aí tanto com obesidade há tanto tempo. De fato, é uma revolução. Esquevão, temos alguns minutinhos ainda e eu queria que você falasse, tem uma grande polêmica aí, influenciadores falando, né, essas medicações vão acabar com a cirurgia bariátrica? Então, a gente tem ouvido essa pergunta com frequência, né? Eu acho, como a gente já falou desde o começo, que obesidade, além de ser uma doença crônica, é uma doença complexa. Quando eu falo complexa, eu falo que principalmente, ela é multifatorial. Não é um fator que a gente vai lá, tira, até algumas pessoas comparando, quando querem até atormentar os cirurgiões um pouco, fala assim, não, essa é a nova úlcera, né? É que o pessoal até esqueceu hoje, mas antigamente se operava muita úlcera de estômago, né? Era frequente fazer... Essa eu não tinha escutado ainda. Era frequente chegar uma omeprazol. Era frequente fazer gastrectomia. Até uma parte interessante, as gastrectomias foram os precursores da cirurgia bariátrica, porque se via que o paciente perdia peso quando fazia essa cirurgia, né? E aí surgiu uma medicação bem antiga que chamava Tagamet, né? Nossa. E aí as pessoas começaram a não ter mais úlcera, resolveu o problema. Só que assim, não dá para comparar a úlcera de estômago com obesidade. Claro. Porque a úlcera tem um ou dois fatores, né? No máximo 3, muito específicos, que você tratando aquele fator... E não é doença crônica também, né? Pode até ser, né? É uma situação, às vezes tem pacientes que têm, mas é raro. Então, a obesidade não é úlcera, né? Então, eu acho que as medicações são excelentes, elas realmente trazem uma perda de peso, porém, a gente sabe, e tem um detalhe importante e um pouco triste, de certa forma, que as estatísticas mundiais mostram que as obesidades mais graves crescem mais do que as obesidades menos graves. O que eu estou querendo dizer? Que os pacientes que têm IMC, às vezes de IMC, que muita gente sabe o que é hoje, índice de massa corporal, de 50, de 60, de 70, essa população está aumentando mais rapidamente do que as populações com obesidade menos grave. Sim. E aí os remédios, muito provavelmente, mesmo os melhores, não serão suficientes para tratar esse paciente. Claro, né? claro.
Então, eu acho que a cirurgia não vai desaparecer. Talvez o perfil do paciente que a gente opera mude para pacientes mais graves, mais complexos, com mais doenças associadas. Mas eu realmente acredito que não é uma questão de desaparecer, pelo menos por enquanto. Pode até ser que surja uma terapia X que resolva o problema, Sim, né? mas para o momento não temos. Nem para o momento, nem para o... Por favor, suas considerações finais, porque estamos no finalzinho desse episódio. Eu acho que é muito nisso, né? A minha consideração final é que, assim, cada vez mais a gente tem que usar todas as formas de tratamento que a gente tem disponível. Então, lembrar o paciente sempre que se ele fez cirurgia e se ele tem, por exemplo, uma obesidade muito grave, ou se ele está ganhando mais peso depois de alguns anos, a associação de medicação pode ser muito benéfica. Não é, como a gente falou, você falou, não é uma derrota. Então, sempre pensar que a gente tem que lançar mão de todas as ferramentas que a gente tem disponíveis. André, por favor, suas considerações finais. Eu concordo com isso que a Avon, acho que é isso, né? O Obstetric é para trazer conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, é para vender remédio. A questão não é essa, a questão é tratar a obesidade, que é uma pandemia mundial, e quanto maior o nosso arsenal para tratar essa doença, melhor para os pacientes. Com certeza. Acho que é isso. Claro. Bom, eu quero agradecer muito o nosso patrocinador, a Lilly, que foi um grande parceiro nesse Obesity Week 2025. Agradecer vocês e agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Tem mais episódios, assistam nos nossos canais, tem vídeos curtos, vídeos longos e todos os assuntos relacionados à obesidade. Estamos aí à disposição, Instituto Obesidade Brasil. Até a próxima.